Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é o devocional diário, que na verdade é o penúltimo devocional diário. Gente, eu peço perdão para vocês, para quem já está esperando esse devocional, já tem bastante tempo, umas 2 semanas. Eu fiquei sem postar 2 semanas, né, esse devocional que já era para ter acabado, só que eu não consegui gravar por muitos motivos, porque eu tô me organizando em algumas coisas, né? Tipo assim, para quem não sabe, eu vou casar, então outras coisas também eu passei mal e assim, os dias aí foi bem conturbado, tinha prova, trabalho para fazer e aí acabou que não deu para me gravar esse vídeo, esse devocional. E aí eu pegando o devocional de hoje, né? Eu olhei assim e falei, véi, sério, meu Deus. Tipo assim, exatamente a palavra que eu precisava escutar. Tipo assim, foi uma coisa muito forte. O tema de hoje é os planos dele, os planos de Deus, ou o nosso? Pois é, aí que vem a pergunta: será que a gente está dando valor aos planos de Deus ou os planos, nossos planos de verdade? E aí o texto-chave é 1 Crônicas, capítulo 17, versículo do 1 ao 20. E na verdade esse capítulo vai falar exatamente a promessa de Deus para Davi. E para quem não conhece, Davi foi um rei muito exemplar, né? Assim, não muito exemplar, mas foi um rei muito excelente, né? Tinha um coração de Deus, assim, tipo assim, tinha as revelações, tinha um propósito, Deus tinha um propósito muito grande na vida de Davi. Então, assim, ele foi um dos reis mais tops que tinha naquela época. Então, assim, e para nós também, porque Davi é excelente. Tipo assim, a fé de Davi, o jeito que ele trata as coisas, assim, sabe? É bem, bem diferente. Se você não conhece, leia e você vai se identificar bastante. Enfim, eu peguei esse tema, gente, na verdade, não foi eu peguei, né? Foi a direção de Deus. Porque na hora que eu comecei a ler o devocional de hoje, eu vou falar com você uma coisa. Fiquei sem palavras. Tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu precisava ler isso, sabe? Essa palavra foi diretamente para mim. Então, assim, eu espero que ajude vocês também, né, nesse devocional. Enfim, vamos lá. Sobre Davi, foi o seguinte: Davi reconheceu que a morada onde que ele estava morando, né, naquele palácio maravilhoso, ele estava morando muito bem, estava assim, comendo super bem, estava fazendo muitas coisas super bem. Eu tô uma coceirinha aqui. E aí ele tava super bem. Só que aí do nada ele vai e fala: Nossa, eu tô morando super bem. Agora a tenda onde tá a Arca da Aliança, ela tá lá, tipo assim. A Arca da Aliança tá tipo simplesmente numa tenda simples. E eu tô aqui morando nesse palácio. Na verdade tinha que ser o contrário. A Arca da Aliança devia estar num palácio, né, que a Arca da Aliança, né, é uma coisa de Deus, Deus estava ali presente naquela arca, então assim, é meio que a gente veio para um lugar top e deixou Deus um lugar mais ou menos, é mais ou menos isso. Gente, para quem não sabe o que eu tô falando, leia 1 Crônicas, capítulo 17, do versículo do 1 ao 20, vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Além de eu estar falando aqui, eu queria que vocês acompanhassem também, que é muito importante. E aí Natan era profeta, né, na época, e aí falou com Davi várias outras coisas, tipo assim, pra ele, né, ver o que ele tava fazendo, se era aquilo mesmo que ele tinha que fazer, aquela coisa toda, o que será que ele tá dando valor e tal. E aí eu peguei uma parte muito top, que tá lá no versículo 4 e versículo 5, que fala assim, que Natan, ele sonhou, né? Ele sonhou, teve um sonho, e aí Deus falou para Natan. Eu não sei se foi o sonho ou o que ele falou. Eu li, mas sabe quando as palavras somem da sua cabeça? Pois é. Enfim, vamos lá. Não será Davi que irá construir uma casa para eu morar. Na verdade, era Deus falando para Natan, para falar para Davi. Ele não tem, eu não tenho morada eu não tenho morada em nenhum lugar. Desde o dia que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra. Aí, na verdade, se você for olhar, Deus cuidou de Davi o tempo inteiro, né? Cuidou do povo de Israel o tempo inteiro. E aí foi cuidando do pessoal, foi dando alimento, né? Plantação, aquela coisa toda, foi cuidando e tal, tal, tal.
Aí o pessoal foi orando, foi pedindo, Deus vai lá e ajuda, Deus vai lá e ajuda. Agora vamos para a realidade de hoje. O que eu peguei para essa palavra foi o seguinte: gente, quantos de nós fazemos a nossa vontade e deixamos Deus de lado? Às vezes a gente dá valor muito mais aos nossos planos do que os planos de Deus, que é muito melhor do que o nosso. Eu comecei a perceber isso porque muitas das vezes a gente prospera em algumas coisas e não prospera em outras. E aí eu comecei a pensar, falei, Deus, por que eu prospero nisso e não prospero naquilo? Aí eu comecei a perceber, gente, a maioria das coisas que eu prospero é porque Deus quer que eu prospere. E as minhas coisas em si não prosperam. Por quê? E aí veio essa pergunta para mim, exatamente aqui no devocional. Eu falei assim, gente, peraí, os planos de Deus ou é o meu plano que vai funcionar, né? Então, aí tem uma parte lá no versículo 16 que fala assim, quem sou eu, Senhor Deus, para que eu tenhas trazido até aqui? No versículo 16, simplesmente Davi chega, né, lá no lugar para orar para Deus e tal, começa a orar, e aí Deus simplesmente, Davi simplesmente começa a olhar, a observar, fala assim, peraí, Deus fez, Davi, gente, hoje eu tô demais, Davi fez uma oração a Deus e falou assim, quem sou eu, Senhor? O que é minha família para que me trouxeste a esse ponto? Porque existe somente um Deus, que é o Senhor. Então, assim, somente existe um Deus. Um Deus. Um Deus, um santo, um só. Então, eu peguei um pouco disso, eu falei assim, meu Deus, Deus ajuda as pessoas, Deus faz isso, Deus faz aquilo por nós. E que dia que a gente está valorizando a vida? Que dia que a gente está valorizando o que Deus deu para nós? E aí eu peguei uma parte aqui no devocional que é maravilhoso, olha pra você ver. Quando Davi quis construir o templo do Senhor, ele tinha a motivação correta e a capacidade de liderança e os recursos. Contudo, Deus disse que ele não poderia realizar o projeto porque havia matado pessoas demais em batalhas, que está lá no versículo 8, capítulo 22, versículo 8. Primeira Crônicas, capítulo 22, versículo 8. E aí Davi poderia ter brandido o punho para o céu com raiva, tipo assim, ele poderia ter falado alguma coisa com raiva para Deus, mas ele não fez isso. Ele poderia ter feito beicinho, como a gente faz, igual por exemplo, Deus dá alguma coisa pra gente, mas quando o seu pai dá a gente pede alguma coisa pro nosso pai e o pai não dá pra gente quando a gente é criança, aí o que a gente faz? Beicinho, porque a gente quer alguma coisa, né? E aí ele poderia muito bem fazer beicinho ou simplesmente seguir em frente com seus planos. É igual a gente, por exemplo, se o pai fala que não, mas mesmo assim a gente vai lá e faz, certo? Exatamente isso que a gente faz, né? Adolescente principalmente, né? Então a gente também é adulto, nós jovens também, a gente também faz coisas sem pensar e ainda fala que os nossos planos são os melhores do mundo. E não é. E aí, porém, a humildade de Davi, ele foi lá, com a humildade de Davi, ele disse: quem sou eu, Senhor Deus, para que me tenhas trazido até aqui? E aí, Davi passou a louvar a Deus. Meu Deus do céu, tô uma coceira aqui. Davi passou a louvar a Deus e a declarar sua devoção a ele. Então, ele valorizava mais o seu relacionamento com Deus do que a sua ambição de fazer as suas vontades. Então, vamos dizer o seguinte. Vamos pensar comigo. Eu tenho 3 pontos. 3 ou 4 pontos. Eu tenho 4 pontos anotados aqui, mas eu acho que eu vou falar só 3. Primeiro ponto. Quem é você? Tem que pensar isso. Quem é você? Tipo assim, é uma pergunta que me marcou muito. Eu falei assim, eu olhei pro espelho, tá? É uma dica pra você, se você quiser. Eu olhei pro espelho e comecei a perguntar, quem é você? O que você quer? O que você quer da vida, Marcela? O que você tá fazendo da sua vida? Você quer sempre ser certinha? Só que você não vai ser bem certinha, né? A gente nunca vai ser bem certinha. Então, eu comecei a perceber uma coisa.
Deus estava mostrando pra gente que, tipo assim, a gente merece tudo. A gente tá merecendo tudo, né? Deus tá dando tudo pra nós. Deus dá isso, Deus dá aquilo, Deus te deu um emprego, Deus te deu um carro, Deus te deu família, Deus te deu isso, deu, né? Deu um casamento legal, deu um namorado top e um dinheiro legal todo mês. E aí vai, prosperidade por aí. Aí vai lá. O segundo ponto é: você está dando valor a Deus? Será que a gente está valorizando quem Deus é? Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente escuta essa palavra e acha que tá normal. A gente não pode achar que escutou a palavra, nossa, que top, ui, até arrepiei. Gente, a palavra de Deus tem que ser sentida no coração e ser transformada por nele. Você tem que gerar dentro de você arrependimento, entendeu? A palavra de Deus tem que gerar dentro de você arrependimento dos seus pecados. A palavra de Deus veio para transformar, dar paz, tranquilidade, mas também ouvir a verdade. E outra, a gente não gosta de ouvir a verdade. É fato isso, é fato. A gente não gosta de ouvir a verdade. Simplesmente assim. Nós não gostamos de ouvir a verdade. E aí, quando alguém fala a verdade para você, você se sente horrível. Aí fala que a pessoa é a pior pessoa do mundo, fala que a pessoa está dando lição de moral na sua vida. Mas você já percebeu o que você está fazendo com as suas atitudes? O primeiro ponto eu disse: quem é você? Quem é você, afinal? Para você se vangloriar em tudo que faz. Eu, Marcela, não sou nada. Eu sou um cocô. Por quê? Eu não sou nada. Nada. Sem Deus eu não sou nada. Eu simplesmente estou fazendo esse vídeo à toa. Não, meu pensamento não é esse. Meu pensamento é: eu estou fazendo esse vídeo para ajudar as outras pessoas a entender quem ela é de verdade e o que ela precisa de fazer. Porque eu vou mostrar para essas pessoas, para vocês, que os planos de Deus é melhor do que os seus. Os planos de Deus é muito, 1000 vezes melhor do que o nosso. Quando a gente programa muitas das coisas e não coloca Deus na frente, simplesmente vai dar errado. Simplesmente vai dar tudo errado. E a gente não pode deixar isso acontecer, certo? O segundo ponto eu disse: dê valor mais para Deus. Dê valor para Deus, vê o que Ele está falando para você. É nas igrejas, é as pessoas que estão ao seu redor. Ele está falando e a gente não presta atenção. A gente, por exemplo, até na música, ele tá falando e a gente não está escutando. Até quando a gente vai ficar desse jeito? Até quando a gente não vai escutar o que Deus tem para nós e começar a viver a vida que Ele quer que a gente vive? Para você ver, a gente está vivendo a nossa vida e deixando Deus de lado. Nós estamos deixando Deus na caixinha e usando Ele da forma que a gente quer, na hora e no dia que a gente quiser. E não é desse jeito. Deus quer relacionamento com a gente. A gente tem que fazer uma aliança com Deus e andar com Ele todos os dias, né? E o terceiro ponto é, para terminar esse vídeo, seja grato a Deus. Tudo que você tem hoje, olha para suas mãos, olha o que você já construiu, olha o que você tem, o que Deus já te deu, sabe? É família, é casa, apartamento, é carro, é faculdade, é trabalho, enfim, filhos, sei lá. Mas presta atenção, uma namorada top, um namorado legal, mas presta atenção. Seja grato a Deus, acorda de manhã e começa mesmo a orar a Deus, entregando a sua vida, agradecendo pelo seu respirar. Sem o respirar, a gente morre. Sem o Espírito de Deus com a gente, nos guiando para caminhos retos, nos livrando da bala perdida, dos assaltos, enfim, nós morremos. Simplesmente assim. A gente não pode viver desse jeito. A gente tem que olhar para Deus. Ah, Marcela, mas eu olho para Deus. Eu oro para Deus e tal. Beleza, gente, vocês oram, vocês, né, oram a Deus, têm a fé nele, beleza, mas o que será que vocês estão fazendo para ele? Olhar para Deus é uma coisa, ter relacionamento com Deus é outra. Pensa nisso. Esse é o devocional de hoje, essa é a palavra de hoje que eu deixo para vocês. Dê valor mais a Deus. Nunca se esqueça de quem Ele é e o que você veio fazer aqui na Terra. Se você não sabe, ora a Deus, pergunta a Ele qual que é o seu propósito na Terra. O meu propósito é ajudar as pessoas. Eu comecei a observar isso. Ajudar as pessoas a entenderem o caminho certo, ao caminho reto, que é de Jesus.
Jesus veio para nos salvar, para nos dar liberdade, para a gente ser livre e não preso nos pecados. Nós não precisamos ficar pecando demais. A gente simplesmente tem que observar que toda a palavra de Deus veio para nos dar liberdade, né? E a gente dando liberdade para nós mesmos, assim, a gente começa a praticar várias outras coisas, mas a liberdade que vem de Deus é diferente. A liberdade vem de Deus, traz esperança, traz um amor, um conforto, uma paz que é de outro mundo. Então, assim, lembrando, a gente não é daqui. Nós não somos dessa terra. Nós somos escolhidos de Deus para sermos do reino de Deus. Então, se você quer o reino de Deus, faça que o reino de Deus venha até você e viva como o reino de Deus. Amém? Um super beijo e vai ter o último vídeo essa semana. Eu prometo que eu vou fazer o último vídeo essa semana do último devocional diário, que vai vir outras séries por aí, ok? Beijão, até o próximo vídeo.